Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lúcia Luz, trazendo mais luz para a sua vida. Sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é sobre nossas faculdades mentais. Vamos lá. Nós entendendo melhor as nossas faculdades mentais, logo a gente sobe para um próximo nível de consciência, né? A nossa consciência já expande. Porque quando a gente expande a consciência, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo novas conexões neurais. E depois que a gente já atingiu essas novas conexões neurais, nós não voltamos mais atrás. Então vamos lá. Primeiro eu quero começar falando assim que nós somos seres espirituais, né, vivendo num corpo físico, vivendo essa experiência física. E a gente precisa sim se autoconhecer, a gente precisa se autoavaliar, se observar e ver aonde que a gente não está legal, onde a gente está errando, onde a gente está procrastinando, onde a gente está patinando. Vamos lá. 3 coisas que nós precisamos fazer o tempo todo e para sempre. A primeira é lembrar. O que é lembrar? Lembrar é você se manter presente, é lembrar o tempo todo que você tem que estar vivendo agora, você tem que estar vivendo esse momento agora e não ficar lá no passado e muito menos no futuro. Tem que viver intensamente o agora. Por que viver o agora? Por que lembrar disso o tempo todo? Porque se eu estou vivendo o agora legal, numa vibração alta, eu estou construindo o meu amanhã. Nós não somos co-criadores da realidade, né? Sempre estou falando isso aqui. Então vamos prestar atenção nisso. Lembrar que a gente tem que fazer isso diariamente. O tempo todo a gente tem que estar fazendo isso. Se a gente faz isso, o que acontece? A gente para de viver como um robô, nasce, cresce, estuda, trabalha, fica mais ou menos velho, se aposenta e morre. A vida não é só isso. E uma é o quê? É expandir, é se observar, melhorar, né, como pessoa, como ser humano. Porque nós vivemos um emaranhamento quântico. Tudo que eu falo, tudo que eu reajo, reverbera no outro. Reverbera no outro e reverbera para mim também, né? O que a gente tem que fazer? Sair um pouco do piloto automático, parar de ser robô e deixar o nosso interior falar mais alto. Deixar a nossa centelha divina, né? Deixar Deus falar por nós e não nós o tempo todo no controle. Estejamos presentes o tempo todo. Então, o espírito que habita em mim está se comunicando com o espírito que habita em você. Isso tem o poder de mudar. Quando a gente sai do piloto automático, tem o poder de mudar. Porque às vezes a gente está sempre repetindo, e lógico não vai mudar, porque a gente sempre está fazendo as mesmas coisas. Então os resultados serão sempre os mesmos. O segundo ponto é observar. O que é observar? É se olhar, perceber, se autoconhecer. A prática da observação chega no final do dia, como é que foi o meu dia hoje? Como é que eu interagi com as pessoas hoje no meu trabalho? Ou aonde eu pratico algum exercício físico? Ou dentro do meu lar, né? Como é que eu fui? Eu fui rude, fui explosiva, fui agressiva, não mantive um diálogo? Não, eu só reagi, eu só explodi. Observar é ver naquele período de tempo, naquele dia ali, como que você interagiu durante esse dia. Realmente, como eu me trato. Porque às vezes a gente tá tão para baixo, tá tão deprê, que a gente não se gosta, a gente não se ama, a gente fala que tá feia, a gente fala que o cabelo tá alvoroçado, que ninguém me olha, as pessoas não conversam. Aí a gente começa a botar um monte de coisa. Como eu interajo comigo mesma e com as outras pessoas também, e também com nossos animais domésticos. Esse também é um ponto assim que é muito relevante, porque tem muitas pessoas, né, que tem os seus animais e sequer dão um bom dia, conversam, né, com os seus animais. E os nossos animais domésticos
eles precisam da nossa atenção, né? Eles não estão na nossa casa por acaso. O ato de observar, o ato de lembrar, isso, né, é para sempre. Conheça-te a ti mesmo, né? Estude a si mesmo. O que eu posso, a partir de agora, estar melhorando nos meus atos. O terceiro ponto é questionar-se, compreender o significado das próprias experiências que a gente já vem passando. Por quê? Dá um exemplo assim, eu passei por momentos de doença, na minha infância meu pai me espancava, eu fui abusada sexualmente, ou eu fui abandonada no orfanato. E aí o que acontece? Esses sentimentos de revolta, de ódio, de mágoa, de não conseguir perdoar ninguém, você começa a se questionar. Será que eu vou ter que estar carregando essa bagagem, essa carga a minha vida inteira? Será que vale a pena pagar o preço de não estar perdoando? Quando você perdoa, quando você esquece, quando você ressignifica essas memórias, a sua vida vai ficar mais leve, mais sutil. Porque, gente, é assim, quando a gente cai numa família ou quando tu cai numa doença, nada é por acaso, um aprendizado tem ali. E nada melhor que tu perdoar, que tu aceitar e agradecer por aquele momento, por mais difícil que tenha sido, e abandonar todos esses sentimentos negativos e não continuar levando isso à frente, porque não vai levar a nada. Ficar culpando a minha avó que me criou desse jeito, o meu pai, ou a minha madrasta, o meu padrasto. Não, eles deram o seu melhor, a gente honra e agradece, porque eu estou aqui vivendo essa experiência e eu posso melhorar essa experiência, eu posso sim melhorar essa experiência. Então imagina só a gente se libertando desse sentimento, dessas amarras, desses bloqueios. Isso tudo só nos bloqueia, não nos leva a lugar nenhum. E às vezes a gente se pergunta, né, mas até quando eu tenho que eliminar essas experiências? Sempre, a vida inteira. A vida inteira nós somos seres de luz, somos seres em evolução. A evolução não para, e o perdão não para, entendeu? Nós temos que continuar vibrando e elevando a nossa frequência através do perdão, através do amor, entregando luz para as pessoas, né? Sendo gratos pelas pessoas. Vai ver que a nossa vida vai ser muito mais divertida. A gente prestar atenção, começar a tirar o foco do problema e colocar o foco na solução. Um dia de sol lindo, né? O sol nascendo, o que seria de nós sem o sol, né? E começar a contemplar o sol e ver a beleza, né, do sol, do que ele pode trazer para nossas vidas. E assim como a natureza, o nosso próprio corpo, a nossa visão, a nossa audição, tudo isso que a gente recebe, né, de graça. A gente pode aqui meditar, né, sobre tudo isso que a gente falou. São nós nos questionarmos, nós nos observarmos e nós nos lembrarmos, né, e fazer e meditar realmente sobre isso. Chega lá nas faculdades mentais, que são a imaginação. A primeira faculdade mental, né, é a imaginação. A imaginação é um dom que a gente recebe de Deus. Através da imaginação, nós nos tornamos co-criadores da nossa realidade, do nosso ambiente, daquilo que está ao nosso entorno. Através da imaginação, nós podemos sonhar, viajar e concretizar, né, vários desejos. Deus, né, usou a imaginação para fazer todo o universo, né, para fazer todos os seres humanos. Né? A imaginação é feita para dar a esse espírito que está dentro de mim grandes experiências físicas. Então, através de nós, né, Deus criou tudo isso e através de mim eu posso viver toda essa experiência física através da minha imaginação.
Depois nós temos a memória, e a gente acaba não se dando conta, né, do tamanho que é a nossa memória. Tem pessoas que falam, eu não leio o livro porque a minha memória é ruim. E aí eu não volto a estudar porque a minha memória é ruim. Só que assim, vamos supor, a gente escova o dente todo dia, toma banho, vai para o trabalho e faz comida. Tudo isso fomos aprendendo e fomos guardando em nossa memória, como se toma banho, como amarra um cadarço, como faz uma comida, ou lá no nosso trabalho. Tudo isso a gente já sabe fazer de cor e salteado, mas a gente precisou aprender. Imagina se nós estivéssemos que está aprendendo diariamente tudo isso. Então a gente não se dá conta de como a nossa memória é perfeita. Agora a gente vai passar para a força de vontade. Sem a força de vontade a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa estar animado, estar motivado. Porque se a gente parar para pensar quantas vezes a gente já desistiu de inúmeras coisas, de inúmeras metas, de inúmeros projetos, e é tão horrível isso, porque quando a gente desiste lá na frente a gente se arrepende muito, né? A gente chega lá numa certa idade que, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Se nós pararmos para conversar hoje com alguns idosos, aí vamos dizer, uns 80 anos, muitas coisas eles nos dirão que realmente poderiam ter feito e não fizeram. Então ainda há tempo, né, da gente se olhar e fazer o que a gente ainda quer. E assim, né, a gente não acorda motivado, a gente vai atrás da motivação. Quem dera se fosse assim, a gente já acorda motivado, mas não é assim. Então isso é o quê? É uma disciplina, é uma coisa que eu tenho que estar indo atrás todos os dias. Que é através da força de vontade é que faz a gente agir. Força de vontade é que nos move. A gente tem força de vontade, só que a gente não desenvolve. Tá lá, estagnada, tá bom? Então vamos passar para a próxima, que é percepção. A percepção é você analisar os fatos, observar, ter presença de espírito. Por exemplo, cada um tem um ponto de vista e nós temos que respeitar o ponto de vista do outro, porque cada um vem de uma cultura diferente, cada um foi criado de uma maneira diferente. E depois nós temos a intuição. A intuição, por isso que eu sempre recomendo, né? Isso eu faço diariamente, vocês já sabem, que é a meditação. A meditação faz com que nós sejamos intuídos por Deus. E às vezes vem lá um insight e vem outra ideia e tu, eu não tinha me dado conta disso. Por quê? Porque a gente sai do controle e deixa Deus falar conosco. Não que a oração não esteja correta, só que às vezes o que acontece na oração é que fica tipo uma lamentação e não uma oração. Quando você fica lamentando, chorando, reclamando e que eu queria isso, que eu queria aquilo, tu tá emanando o quê? Escassez. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Então é mais fácil você meditar, coloca lá no temporizador, 10 minutos, por exemplo, eu já consigo fazer diariamente 30 minutos, mas isso é ao longo do tempo, né? E você fecha os olhos e deixa a intuição falar, tá bom? E nós temos a razão também. A razão é a capacidade que a gente tem de resolver as coisas, de analisar, de tomar uma decisão. Por exemplo, de ficar, eu vou ficar assistindo esse vídeo até o fim, né? Aí eu tomo uma decisão de ficar até o fim. E eu fico assistindo esse vídeo até o fim e não julgo. Assisto até o fim, porque é o ponto de vista da Lúcia, tudo bem, tranquilo. Então, esse é mais um ponto, né, que é a razão. Depois, no mundo físico, né, no nosso mundo físico, nós temos nossos 5 sentidos, que é a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição.
Isso são o que? Gatilhos mentais. E quando acionados no nosso mundo mental e espiritual, temos de lembrar das faculdades mentais. Cada gatilho desse que eu aciono uma faculdade mental. Então, através desses 5 sentidos, da imaginação, da visualização, da observação, da intuição, a gente consegue realizar aquilo que a gente quer. Por exemplo, por isso que quando a gente vai fazer uma visualização e quando a gente tem um desejo ardente e aquilo pulsa no nosso peito, no nosso coração, é quando você usa os 5 sentidos para fazer aquela visualização. Por exemplo, o olfato, tu sente o cheiro do ambiente. A visão, você vê as pessoas se assistindo, por exemplo, você numa palestra. A audição, você ouve as pessoas te aplaudindo, né? Você ouve os aplausos. Então, isso aí vai fazendo com que o teu desejo fique muito mais real. A gente acha que o nosso mundo invisível não é real, gente, ele é real. Porque tudo começa no mental. Tudo começa no mental. Então, quando a gente faz uma visualização, quando a gente vai lá no mundo das infinitas possibilidades, que é o mundo visual, quando você sente o cheiro, quando você vê, quando você consegue descrever o ambiente, logo ele está vindo para o mundo na matéria. O nosso mundo invisível é tão real quanto o nosso mundo visível, quanto o nosso mundo físico. A gente acaba não prestando atenção nesses dons que nós temos, que Deus que nos deu esses dons. Se apega muito em regra. Quando a gente se apega só na nossa verdade, só no nosso ponto de vista, o que acontece? A gente fica limitado. A gente não bate asas para conhecer outras possibilidades. É como nós fôssemos proprietários de uma grande mansão, de uma grande casa, e nós apenas conhecêssemos um cômodo. Entendeu? É como se a gente se limitasse só naquele cômodo. Então vamos usufruir dos nossos dons. Vamos dar asas à nossa imaginação, vamos dar asas às nossas visualizações e aos nossos desejos. Tá bom, pessoal? Espero ter sido clara, espero que eu tenha sido contribuição com mais esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve, dá um like, fala aí pra mim se gostou ou não. A tua opinião é muito bem-vinda, tá bom? Beijos de luz a todos vocês e até o próximo vídeo.